Tem pessoas, meu Deus, necessitando de uma libertação que vem do Senhor, porque a tua palavra diz que se o Filho nos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, meu Deus, que o Senhor possa trazer a libertação que vem do Senhor, e que o Senhor possa trazer a bênção do Senhor sobre cada lar, sobre cada família, sobre cada pessoa, Pai. Meu Deus, onde chega a minha voz, chega a minha imagem, e chega a unção do Senhor, que despedaça o jugo e destrói as maldições, e que a bênção do Senhor esteja para a tua glória. Eu peço no nome de Jesus. Olha para essa pessoa, meu Deus, que está enfrentando uma dificuldade, meu Deus, oh meu Deus, na saúde. Meu Deus, já foi desenganado pela medicina, mas a tua palavra de Jesus Cristo te dá saúde. Que essa pessoa receba a saúde do Senhor Jesus Cristo agora. Essa, meu Deus, está em casa. Oh meu Deus, o médico mandou ela ir para casa para morrer, meu Deus, mas o Senhor é vida, o Senhor é Deus. Então eu coloco essa pessoa nas tuas mãos e digo que ela fique livre da morte, porque eu estou dando a bênção a ela, Pai, e abençoo a todos, para a tua glória eu faço, e eu faço no nome de Jesus Cristo. Diga assim seja. Glória a Deus. Boa noite. Pode sentar, por favor. Ô pastor, estava cansado um pouquinho de ficar em pé. Se você estiver cansado de ficar em pé, você pode sentar, porque às vezes a pessoa não está com condição de ficar muito tempo em pé. O importante é que você se envolva com Deus. Você compreende? É necessário que você se envolva com Deus, que você tenha um entendimento que você não veio aqui para me ver, que você não veio aqui para passear, que você não veio aqui para namorar, para bater papo com ninguém. Você veio aqui para ter um encontro com Jesus. Então tem esse encontro. Você compreendeu? A sua posição física, ela é irrelevante. Sentado, em pé ou deitado, você vai conseguir conversar com Deus do mesmo jeito. Agora, lógico, né? Tem alguém ministrando aqui o culto, e se pede para você ficar de pé, você fica. Mas se por alguma razão que quem está ministrando o culto desconhece, e você não consegue ficar muito tempo em pé, se aceite, não tem problema nenhum. Deus não vai deixar de te abençoar. Amém, Jesus? Agora, se é por preguiça, você vai, porque nós temos que chegar diante de Deus com ânimo,
né, com o coração animoso para servir de todo o coração. Amém, Jesus? Glória a Deus. Deixa eu falar com você uma mensagem que eu quero que você preste atenção. É um texto bastante conhecido já, né? Mas antes disso, quem esteve na segunda-feira no curso que nós estamos fazendo, levante a mão para mim ver. Bonito, né, pessoal? Mas você não viu nada, irmão. Aquilo ali é só o básico. Nós vamos nos aprofundar. É que na verdade, irmão, que ninguém começa a construir uma casa pelo telhado, é pelo alicerce mesmo, pelo básico. Aí quando chegar na hora do acabamento, aí você vai usar aquele porcelanato bonito no chão da tua casa, né? Vai procurar colocar o melhor possível, mas então tem coisa boa vindo por aí. O que eu quero é que você seja fiel nessas 4 semanas que nós estamos fazendo esse curso aí. Na verdade é de fortalecimento, mas é um curso sobre o Espírito Santo. Essa pessoa tão importante, tão crucial, tão fundamental para quem quer ir para o céu e tão negligenciada também. Porque as pessoas elas não dão muita importância ao Espírito Santo, só que quem não tem Espírito Santo não tem nada. Irmão, guarda esse versículo no teu coração, só isso aí seria motivo para, em outras palavras, você estar de joelho o dia todo pedindo o Espírito Santo. A Bíblia diz que o Espírito do Senhor Jesus, é o Espírito da verdade, eu expliquei para você na segunda-feira, então, que o Espírito Santo é o Espírito do Senhor Jesus, porque ele é o Espírito da verdade. Então o que acontece? A Bíblia diz que ele é a garantia, que Deus irá cumprir as promessas que Ele nos fez. E uma das promessas, plural, e uma das promessas que Ele nos fez é que Ele voltaria para buscar a igreja dele. Você está compreendendo? Uma outra promessa que Ele fez, que Ele iria para preparar a morada. Mas Ele voltaria. Então quer dizer, ele é a garantia, ou seja, se eu não tenho o Espírito Santo, eu não tenho a garantia de passar a eternidade no reino do Senhor Jesus, porque o reino é do Senhor Jesus. Nós temos que ter um entendimento. Quando o Senhor Deus chamou o Senhor Jesus, eu estava até falando hoje, parece até que eu estou vendo Deus chamando o Senhor Jesus, ele fala: Jesus, vem cá. Aí Jesus vem e fala o negócio seguinte: eu amo a humanidade, eu amo essa criatura que eu criei. O homem ele é pecador, o homem é altamente corrompível, mas eu amo. Então é o seguinte, eu quero a minha criatura de volta. Você vai lá, você vai ter que viver a lei, você vai ter que praticar a lei, você vai ter que consumar a lei, mas preste atenção, você vai ser humilhado, você vai ser crucificado, você vai enfrentar a morte, você vai ter que ir ao inferno. Tudo isso, por quê? Porque você vai ser o sacrifício para salvar a humanidade. Só que tem um porém, Jesus. Vou te falar uma coisa para você. Eu vou dar esse nome para você, Jesus, que é um nome acima de todos os nomes. Mediante este nome, os joelhos se dobrarão. No céu, aqui no céu, vai se dobrar. Lá na terra também. E embaixo da terra, no mundo dos mortos, vai se dobrar também. Jesus, outra coisa, eu vou colocar um trono aqui do lado do meu trono, do lado direito, e você vai se sentar nele. Mais outra coisa, os anjos, esse exército glorioso que você vê, eles se inclinarão diante de você. Vou falar mais uma coisa para você, Jesus, preste atenção para você entender. Eu vou dar a você um reino eterno que nunca terá fim. Você sabe quais são os súditos desse reino? São aqueles que Deus deu a Jesus. E qual é a marca de propriedade? Qual é a marca de propriedade? Que eu pertenço a Jesus. Qual é a marca de propriedade, pastor? Espírito Santo. O Espírito Santo é a marca de propriedade. Primeiro eu vou ver lá para você ver, Efésios 1,14. O Espírito Santo é a garantia de que receberemos o que Deus prometeu ao seu povo. E isso nos dá a certeza de que Deus dará liberdade completa aos que são seus. Portanto, louvemos a sua glória. Amém? Mas vamos parar de falar do Espírito Santo, porque isso é para segunda-feira. Tem muita coisa aí. E se você ainda não está participando desse curso, você venha participar, tá bom? Vamos para a mensagem principal. Como eu estava dizendo, é um texto bastante conhecido,
que é o primeiro livro dos Reis, capítulo 13, e o verso é o primeiro. Eu quero que você preste bastante atenção, para que Deus possa abrir o teu entendimento. Inclusive eu expliquei na segunda-feira que quem nos guia pela verdade é o Espírito Santo, é Ele quem abre o nosso entendimento. Por isso que você vê às vezes aquela pessoa que ela é letrada, você vê que ela é letrada, culturalmente você olha e fala, puxa vida, é impressionante, né? Tamanha cultura, tamanho conhecimento da ciência humana que a pessoa tem. Aí ela vai ler a Bíblia e não entende nada. Por quê, pastor? Porque é um livro que ele só pode ser traduzido, revelado, né, para ficar mais claro, pelo Espírito Santo. É Ele quem nos guia pela verdade. Você compreende isso? Não. Então por isso que aquela pessoa, às vezes, como eu já disse, preparada, letrada, ela não consegue entender, porque ela não tem o Espírito Santo. Ela não tem o Espírito Santo. Por quê, pastor? Porque a palavra de Deus, ela não foi feita para a alma, para o meu intelecto, ela foi feita para o meu espírito, para a minha verdadeira pessoa. Então não importa se eu tenho cultura ou se eu não tenho cultura, não importa se eu tenho 90 anos ou se eu tenho 5, 6, é para o meu espírito. Lembra do missionário R.R. Soares? Se lembra aí? Ele aceitou Jesus com quantos anos? Você lembra? 6 anos, era uma criança, mas com lágrimas aos olhos. Mas por quê? Porque aquela palavra falou o espírito dele. Ele compreendeu que se ele quisesse passar uma eternidade nos céus, ele teria que abrir mão de uma vida que o mundo ofereceria a ele e agarrar uma vida que Deus tinha preparada para ele. Agora uma criança de 6 anos, esse tipo de compreensão, é só o Espírito de Deus para dar. É só o Espírito de Deus para dar. Porque tem pessoas que têm 60 anos e ainda não compreendeu isso. Não quer abrir mão da vida que o mundo está oferecendo. Não quer. Ainda está agarrada a essa vida que o mundo está oferecendo. Não quer. E não vai para o inferno pelo pecado que ela comete. Ela vai para o inferno pela misericórdia que ela rejeita, que ela despreza. Ela não quer essa misericórdia, ela não quer essa obra realizada por Jesus na vida dela. Ela está fazendo uma escolha. Eu quero ir para a balada, pastor, eu quero ir para o pagode, pastor, eu quero me deitar com 2, 3 mulheres na noite, se eu puder. Eu quero beber todas, pastor, eu quero curtir a vida é uma só, pastor. Só que essa vida tem um fim. Eu não sei quanto tempo pode durar para você, 50, 60, 70, 80. Eu já enterrei pessoas de todas as idades. Eu já enterrei recém-nascido, eu já enterrei jovem de 10, 12 anos, né? Pré-adolescente, já enterrei jovem de 16, 17 anos, já enterrei idoso, quer dizer, eu já enterrei branco, negro, amarelo, já enterrei de todo jeito, com todo tipo de idade. Então não sei quanto tempo você tem aqui. Agora eu sei que aqui é limitado. Se você entregar sua vida de todo o teu coração ao Senhor Jesus, de todo o teu coração, não para viver do jeito que você quer, nem do jeito que você acha melhor, não, de todo o teu coração, você vai passar a eternidade com Ele. Você vai passar a eternidade com Ele. Por quê, pastor? Porque se você entregar a tua vida ao Senhor Jesus de todo o teu coração, o Espírito Santo vai vir fazer morada em você, e Ele é a garantia que Deus vai te levar para o céu. Amém. Glória a Deus. Guarda com você essa palavra. Primeiro livro dos Reis, capítulo 13. Quando eu parar de ler, você para de ler também, tá? Tem gente que não lê a Bíblia em casa, mas de jeito nenhum. O pastor começa a falar e gruda na Bíblia. Por que não lê em casa? Em casa não lê. Aqui é para ler quando eu leio, quando eu paro, você para. Amém? Glória a Deus. Vamos lá então. E eis que por ordem do Senhor, um homem de Deus veio de Judá a Betel. Primeiro eu quero que você entenda, o homem de Deus, ele é dirigido por Deus. Eu estou com Cristo há mais de 30 anos, pregando o Evangelho há mais de 30 anos, e eu vou dizer para você, muitos dos meus comportamentos, eu fui compreender só depois. Teve comportamento que eu tive, que eu não entendi porque eu tive aquele comportamento. Em outras palavras, nem era próprio de mim aquilo ali, né? Eu fui pastor no Vale do Paraíba por cerca mais ou menos de 3 anos, mais ou menos por aí.
E o que acontece? Eu me lembro que uma certa ocasião uma obreira chegou no meu escritório. Normalmente eu não atendo ninguém antes do culto, até para não acontecer da história que a pessoa conversa comigo cruzar com a mensagem que eu tenho para dar, né? Porque aí a pessoa fala assim, tá vendo, ele só está falando porque eu falei para ele, né? Então eu procuro conversar, quando eu converso, só após o culto. Então o que acontece? Essa chegou antes do culto. Eu estava no escritório e a obreira bate na porta juntamente com uma senhora. O quadro era esse: a obreira com uma senhora com a cabeça deitada aos ombros. Preste atenção, depois você brinca com esse negócio aí. Com uma senhora com a obreira com uma senhora com a cabeça nos ombros. E quando eu abri a porta do escritório, eu abri a porta do escritório, me deu uma ira só de olhar aquela mulher naquela situação. Sabe uma ira que vem no teu espírito? É do espírito, não é da carne, uma ira que vem no espírito. Eu falei, o que é? Ela, não, pastor, aqui essa irmã quer falar com o senhor. Eu falei, o que é, irmã? Não, pastor, aqui o meu filho foi atropelado. Ah, irmã, larga a mão de moleza, irmã. Larga a mão de choradeira. Vai lá que Deus já abençoou seu filho, irmã. O filho dela tinha sido atropelado por um caminhão. E o médico tinha dito que ele estava com traumatismo craniano. Coisa séria. E quando a mulher saiu, eu falei, meu Deus. Eu falei, tá amarrado. Isso não é jeito de tratar ninguém. Eu falei, misericórdia, por que eu tratei essa mulher desse jeito? Eu falei, tá amarrado em nome de Jesus. Deu uns 50 minutos, volta a mulher com um sorriso daqui a aqui, de orelha a orelha. Pastor, cheguei lá no hospital, o médico estava sem saber. Ele olhava uma chapa, a cabeça rachada. Olhava outra chapa, não tinha nada. E o médico falou, a máquina deve estar quebrada, não é possível. Foi um milagre que Deus fez. Aí Deus me mostrou por que eu tive aquele comportamento. Quando aquela mulher chegou com a obreira, ela chegava acompanhada de um demônio. O demônio criou um clima. Se eu entro naquele clima, eu não ia poder socorrer aquela mulher. Eu não ia poder combater aquela força. Eu ia ser envolvido por aquela força. Olha, irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês. Já expulsei demônio de tudo quanto é jeito. Já, pastor, de tudo quanto é jeito. De tudo quanto é jeito. Você não tem noção. Eu já vi demônio pular da altura desse telhado e cair de joelhos, falar, arrebentou com a pessoa. Eu já vi demônio passar por bar de cadeira. Eu pesava 105 quilos. Eu vi uma mulher me levantar. Eu peguei a mulher aqui para controlar o demônio que agitando no corpo dela. A mulher levantava o peito assim, ó, me levantava. Eu já vi de tudo. Eu vi demônio derrubar várias pessoas como se num tapa só. Eu vi de tudo. Vi demônio que parecia que não ia ter jeito. Eu lembro uma vez que eu fiz algo que hoje eu não faria, né? Como é que eu explico para você? Foi um momento. É que eu estou ao vivo. Se eu explicar que eu ao vivo, aí eu posso trazer polêmica aí no país. Foi um momento muito complicado. E eu me lembro que eu tive uma atitude, depois eu explico para vocês mais claramente, fora do ar. E rapaz, aí depois que eu fiz aquilo, aí eu perguntei na igreja, né? Eu falei, pessoal, quem é que ficou com raiva de ver o pastor fazer o que fez aqui? Aí um rapaz lá no fundo, eu falei, então vem aqui, vou fazer uma oração para você. Ah, mas não deu nem tempo. Ele saiu no meio do corredor. Quando ele saiu, manifestou um demônio dele no meio do corredor, veio, parecia um cachorro doido. Eu nunca vi daquele jeito. Era algo, como diz outro, para meter medo em todo mundo. Você compreende o que eu estou falando? Coisa séria, irmão. Mas nenhum desses demônios é pior do que o demônio da autopiedade. Não deixa ele fazer parte da tua vida. Pastor, por quê? Porque ele te destrói. Você começa a sentir pena de você, e aí entra alguém no meio, por aquele clima de autopiedade, começa a sentir pena de você também, e você acha então que você não consegue, você não pode, ele amarra você. Irmão, não tem esse negócio de você ficar sentindo pena de você. Você não é qualquer um, não. Você é filho de Deus vivo. Você não tem motivo. Pastor, que eu estou passando por uma dificuldade. Todo mundo enfrenta dificuldade. Todo mundo enfrenta dificuldade. Pastor, mas parece que alguns mais, outros menos. Sim, alguns mais, outros menos, porque alguns deixam de tomar certas decisões que outros tomam. A pessoa toma uma decisão errada, que o homem planta, o homem colhe. Quer dizer, aí fica complicado, né? É parar para analisar as decisões, porque na verdade a tua vida é fruto das tuas decisões.
é fruto das suas escolhas. Então tem que analisar o que escolhe, como escolhe, quando escolhe, porque você vai acabar pagando um preço. Tudo que você plantar, tudo que você plantar, tudo que você plantar. Tem pessoas que, se tivesse um pouquinho mais de sabedoria, não estaria passando a dificuldade que está passando. Então nós temos que abrir nossos olhos, abrir nosso entendimento, porque dificuldade todo mundo tem. Neste mundo tereis aflições. Esse mundo, e você quer saber mais? Não quero te assustar não, mas é bom você ter um entendimento, que muitas das dificuldades que você não tinha, você terá, por ter encontrado Jesus. Por quê, pastor? Porque o diabo quer tirar você do reino dos céus, e ele vai se esforçar de tudo quanto é jeito, para levar você para o inferno com ele, porque no momento que você aceitou Jesus, você passou a ter o semblante de Cristo. Quando ele olha para você, ele vê Cristo, e ele quer levar você para o inferno com ele. E se você não abrir o teu olho, parar de brincar de Jesus Cristo, ele vai levar você para o inferno com ele, porque é o plano dele. Satanás, ele tem um objetivo principal, de levar a pessoa para o inferno com ele. Se de quebra der para fazer a pessoa sofrer, ele faz a pessoa sofrer. Mas se ele vê que o sofrimento vai tirar a pessoa da mão dele, ele até ajuda a pessoa, porque o principal objetivo dele é levar a pessoa para o inferno. Ele quer levar você com ele, porque ele está condenado, e ele quer levar alguns escravos com ele para lá. Porque na verdade o inferno não é o pior lugar. Não, pastor, não. O inferno vai ser lançado num lago que arde com fogo e enxofre, e esse é o pior lugar. Então desperta, desperta, porque se você aceitasse a misericórdia magnífica que foi entregue a você, através de uma obra na cruz do Calvário, você entregar a sua vida de verdade, não é falar que é crente não, é ter vida de crente, é ter vida de quem pertence a Deus. Você vai passar a eternidade com Jesus, porque quando você começar a ter uma vida de quem pertence a Deus, o Espírito Santo vai fazer morada em você, e ele vai levar você para passar a eternidade no céu com Jesus. Você compreende isso, não? Então primeiro que você tem que entender, voltando, que o homem de Deus, ele é dirigido pelo Espírito de Deus, e tem comportamentos que muitas vezes ele não vai entender, mas mais tarde ele vai compreender. E às vezes vai entender por que ele está agindo daquela maneira que Deus mostra. Você vai fazer isso por causa disso. Essa pessoa está precisando desse tipo de situação, de orientação. Você compreende o que eu estou falando ou não? Sim ou não? E eis que por ordem do Senhor, um homem de Deus veio de Judá a Betel, e Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. Jeroboão foi uma decepção para Deus. Por quê, pastor? Porque existia um homem chamado Salomão. Ele era da descendência de Davi, ele era filho de Davi. E Salomão foi um rei espetacular. A Bíblia diz que não houve homem antes dele mais sábio, não existiu, e depois dele também não existiria. Foi o homem mais sábio que a terra viu. Só que ele deixou de dar atenção a uma orientação de Deus. Hoje o cara teve 700 mulheres, ele se casou com 700 princesas, 700 mulheres, e mais, teve 300 amantes, princesas, 300 amantes. Olha só, ele tinha 1000 mulheres à disposição dele, e ele se encantou com 3 mulheres que Deus havia dito a ele: não se envolva com essas 3 mulheres, não se envolva. Por quê? Porque elas vão corromper o teu coração, você vai deixar de me servir, você vai adorar os deuses. Mas não deu outra, ele não deu atenção a Deus. Toda pessoa que deixa de ouvir a palavra de Deus, no final ela vai encontrar a morte. Morte é destruição, morte é a natureza de Satanás, ela vai encontrar a morte. Você deixou de ouvir, vai dar prazer para você momentaneamente, por um certo tempo, é aquilo que eu te falei, para te levar para o inferno. Se quiser te ajudar, ele vai te ajudar. Se precisar de dar prazer para você, ele vai dar prazer, mas só que tem um custo, é a tua alma. Então o Senhor Deus falou para ele: olha, não se envolva, mas ele se envolveu. E elas corromperam o coração dele de maneira que ele construiu um templo para o Deus Moloque. Olha que coisa séria, irmão. Olha que coisa, ele construiu um templo para o Deus Moloque, ou Moleque, como alguns costumam dizer. Esse Deus, ele era terrível, irmãos. Esse Deus, ele exigia, entre aspas, pessoal, um Deus
ele exigia sacrifício humano, só que ele exigia sacrifício de recém-nascidos, crianças recém-nascidas. Era uma imagem muito alta, com as mãos espalmadas de metal, e colocava-se fogo embaixo daquelas mãos espalmadas de metal. E então a criança acabava de nascer, catava-se a criança e jogava lá naquele tacho quente, e oferecia esse sacrifício a esse deus moleque, como Moloque, como alguns dizem. Séria, que coisa séria! Ele deixou Deus vivo para adorar a esse ser que se intitulava Deus. Olha que coisa séria. E o Senhor Deus se entristeceu muito com ele, se entristeceu muito, chamou ele e falou: Salomão, deixa eu falar uma coisa para você, meu amigo, deixa eu falar uma coisa para você. 12 tribos à tua disposição, você vai perder 10, vai ficar só com 2, e vai ficar com 2 ainda, só por uma razão, porque eu dei a minha palavra ao meu servo Davi, que a descendência dele sempre sentaria no trono de Jerusalém, porque se não fosse isso, em outras palavras, já era. Aí o Senhor Deus escolheu esse homem, chamado Jeroboão. 2 tribos ficou com Roboão, que era filho de Salomão, e 10 tribos veio para a mão de Jeroboão. Jeroboão foi uma decepção. Jeroboão teve um comportamento pior do que as pessoas que Deus tinha, vamos dizer assim, condenado a atitude delas. Você compreende? Teve pior. Aí o Senhor Deus olha para ele e fala: você está de brincadeira, rapaz. Em outras palavras, você é uma decepção. Por quê, pastor? Porque ele deixou de servir a Deus e foi adorar outros deuses. Até que chegou o momento que Deus mandou esse decreto aqui para ele, ó. E eis que por ordem do Senhor, um homem de Deus veio de Judá a Betel, e Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso, versículo 2, e clamou contra o altar. Quem clamou, pastor? O homem de Deus, por ordem de Deus. E clamou contra o altar com a palavra do Senhor e disse: altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá da casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos, que queimam sobre ti incenso, e ossos de homens que se queimarão sobre ti. Então o que acontece? Naquela época existiam postes enormes, altos, e eles colocavam imagens em cima daqueles postes, e eram chamados de altos postes ídolos. E tinha também, eles colocavam em grandes montanhas, né, ídolos naquela, faziam como se fosse uma cavernazinha, e colocavam ídolos nas montanhas, né? Faziam ídolos enormes, né? Tipo aquela imagem que Nabucodonosor fez, imensa. Eles faziam ídolos imensos também e adoravam. Você está compreendendo? Então, esses ídolos, eles tinham sacerdotes, ou seja, alguém que ficava ali intercedendo, alguém que era formador de opinião e ficava levando pessoas para adorar esses deuses. Então o Senhor Deus diz que eles seriam queimados sobre esse altar, porque eles ofereciam incenso nesse altar. Coisa séria. Versículo seguinte: e deu naquele mesmo dia um sinal. Nós percebemos pelos sinais quando a coisa vem de Deus. Nós percebemos pelos sinais quando a coisa não vem de Deus. A Bíblia diz: a minha ovelha essa conhece a minha voz. Mas às vezes nós não queremos aceitar aquela orientação que o homem de Deus traz. Cuidado. Por quê, pastor? Você vai ver. E deu naquele mesmo dia um sinal, dizendo: este é o sinal do qual o Senhor falou, e eis que o altar se fenderá, e a cinza que nele está se derramará. Ou seja, o altar ia partir, se fender, ele ia partir, a ponto da cinza que estava sobre esse altar cair. Que coisa séria. Versículo 4: sucedeu, pois, que ouvindo o rei a palavra do homem de Deus, que clamara contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a mão de sobre o altar, dizendo: pegai nele. Mas a mão que estendera contra ele secou, e não podia trazê-lo assim. Mas quantas pessoas o que, pastor? Estão com as vidas amarradas. Quantas pessoas estão doentes fisicamente, perturbadas? Quantas
pessoas não conseguem sair do lugar. Por quê, pastor? Porque um dia se voltou contra uma palavra que o homem de Deus disse. Só que ele se esqueceu que aquela palavra foi Deus quem mandou. Então ele se revoltou contra o homem de Deus. E aí, pastor? E esse se levantar contra o homem de Deus, na verdade, é se levantar contra Deus. Quando eu digo se levantar contra, não é brigar com o pastor, não é xingar o pastor. Tem gente que às vezes faz isso, mas é se voltar contra a orientação que foi dada, contra a palavra que foi dada. Isso destrói a vida da pessoa, ela paralisa, apodrece, não vai à frente, não desenvolve. A pessoa não consegue entender, pastor, minha vida nunca mais foi a mesma, eu não entendo porquê. Quando eu cheguei na igreja tudo mudou, mas de repente tudo piorou, eu não sei o que acontece, não vai à frente, eu me sinto infeliz, eu me sinto perturbada, eu me sinto vazia, eu me sinto insatisfeita, eu me sinto uma pessoa não realizada, eu não sei o que acontece, eu vou na igreja, mas para mim nunca nada está bom, eu não sou feliz com meu marido, eu não sou feliz com a minha esposa, eu tenho minha família, mas parece que a família dos outros é melhor do que a minha, pastor, para mim nada dá. Você se voltou contra uma palavra que Deus deu para você, e você vai ter que fazer algo muito sério, você vai ter que ter uma conversa com o homem de Deus. Olha, eu me lembro de uma situação, isso foi em São José do Rio Preto, eu me lembro como se fosse hoje. Eu fiz a reunião em São José do Rio Preto, era 7, eu era pastor de uma cidade ao lado, Catanduva, e o meu líder, ele teve que sair em viagem como missionário, então ele mandou o auxiliar dele lá cuidar da minha igreja e mandou que eu fosse cuidar da igreja dele. E eu me lembro que após o culto, eu fiz o culto e eu estava descendo, era justamente assim, de cada desse lado que descia, eu estava descendo e tinha um rapaz que queria falar comigo. O escritório era lá onde está o Marcos, lá atrás, só que na parte de cima tinha uma escada, o escritório era na parte de cima, e eu ia para o escritório e o rapaz me cercou, ele precisava falar comigo. E eu me lembro, não tem como esquecer, o rapaz era muito grande, alto e 2x2 2x2, era alto e era grande mesmo, e branco, de tão branco que ele não era branco, ele era cor-de-rosa, eu estou falando sério, era rosado, de tão branco que era. E eu ergui a minha mão, manifestou um demônio, não manifestou um demônio, e jogava o dedo para cá, jogava o dedo para lá, jogava o dedo para lá, e ninguém segurava. Eu falei, solta ele, soltaram, eu cheguei perto, ele bum, caiu. Aí eu coloquei o demônio do lado, mandei a pessoa voltar, que eu vi que o negócio era muito sério. Eu falei, demônio, fica amarrado do lado aí, eu quero que a pessoa volte à consciência, que eu quero falar com ela. Aí o rapaz voltou à consciência, ficou regalado. Eu falei, tudo bem, qual é o seu nome? Ele falou. Eu falei, o que está acontecendo? Ele falou, pastor, não sei. Ele falou, não sei o que está acontecendo, pastor. Eu sempre fui um empresário muito bem sucedido, a minha vida era assim, assado, assim. E pastor, eu vou ser sincero com o senhor, eu estava na igreja fulano de tal, e o pastor falou algo, foi uma oferta que o pastor pediu, se eu não me engano, e pastor, eu fiquei indignado, me revoltei contra a atitude daquele pastor, e daquele dia em diante, pastor, minha vida foi afundando, eu perdi tudo que eu tinha, pastor, eu estou na miséria. Eu falei, você sabe que você pecou contra esse homem de Deus? Ele falou, pastor, eu sei. Eu falei, mas se você se arrepender agora, eu vou te ajudar. Ele falou, pastor, eu já me arrependi. Eu falei, então você tem que perdoar. Porque às vezes o pastor nem fez nada, mas a pessoa, ela guardou algo e parece até que o pastor pecou contra ela e ela tem que perdoar. Mas quando eu disse a ele que ele tinha que perdoar, eu quis dizer para ele que ele tinha que arrancar aquela mágoa do coração, senão Deus não poderia ajudá-lo. Porque o pastor, na verdade, ele não precisava de perdão. Não interessa, se eu chegar aqui agora e falar, pessoal, eu quero que 4 pessoas com R$1 milhão, você vai falar para mim, 1 milhão, pastor? Ué, você pode não ter 1 milhão, ele tem. Deus não trouxe você aqui, mas trouxe ele para dar 1 milhão. Mas ele não trouxe você porque você nunca acreditou que poderia ter 1 milhão na mão. Nunca fez o que ele mandou você fazer, porque se você fizesse, você não ia ter 1 milhão na mão, não, você ia ter 2. Mas você não faz, fica com medo de fazer. Você não ia ter 1 não, você ia ter 2. Mas quando o pastor pede oferta, você permite que o diabo revolte o teu coração?
Você permite que o diabo feche o teu coração? Você permite que o diabo coloque até mesmo murmuração nos teus lábios? Só que você não entendeu que você está se levantando é contra a palavra. O Senhor Jesus um dia disse: bem-aventurado daquele que em mim não se escandaliza, aquele que em mim não se ofende. Se escandalizar, se ofender, cuidado, hein? Desperta tu que dormes, hein? Então quer dizer, se ofender. Aí eu quebrei a força daquele demônio e mandei aquele demônio embora. Foram legiões que saíram daquele homem, mas tudo porque ele se voltou contra uma palavra que o homem de Deus falou. Irmão, o pastor veio e pediu oferta, você dá se você quiser, se ele quiser, você não dá, mas não murmure, não se revolte. Por quê, pastor? Porque é a Bíblia que manda fazer, é a Bíblia que ordena, é mandamento do Senhor Deus. Ele manda trazer dízimo, ele manda trazer oferta à casa do tesouro, é a ordem de Deus. E ele ensina que quem pouco planta, pouco colhe, quem muito planta, muito colhe. Mas é um demônio, porque se a pessoa praticar a palavra de Deus, ela vai ter a recompensa da obediência, da submissão à palavra, e ela vai ter a vida dela transformada, vai alcançar os sonhos que ela deseja. O diabo não quer isso, ele não quer, ele quer você frustrado, ele quer você angustiado, ele quer você contando trocadinho, ele quer que você chegue no caixa do mercado e fale: ó, só até 100, viu? Porque senão aí eu vou passar vergonha, que eu só tenho 100, viu? É isso que ele quer, você humilhado. E você, em vez de obedecer a orientação de Deus, você fica com a sugestão dele, fica com a sugestão dos murmuradores. Você perde a bênção de Deus, você perde. Que coisa séria, irmão. Eu nunca mais esqueci aquele homem, ele conversando comigo. Claro que eu não vou falar o nome da igreja aqui diante de você, não tem necessidade, porque eu sei que isso não, essa revolta não acontece só em uma igreja, essa revolta acontece em toda a igreja. Por quê? Porque o diabo não quer que a pessoa seja abençoada, ele não quer, e é um sentimento que ele coloca na pessoa que parece que é ela. Não, pastor, é eu que não concordo, sabe, uma coisa de mim, nada, é um demônio mesmo, para lhe enganar, para lhe roubar, e ele não quer que você ouça a verdade. Ele não quer, porque se você ouvir a verdade, e se você começar a praticar a verdade, ele vai ter que se ausentar da tua vida, ele não vai poder se alimentar mais de você, porque ele se alimenta da tua frustração, ele se alimenta da tua tristeza, ele se alimenta da tua decepção, ele se alimenta da tua angústia, ele se alimenta de você se sentir impotente, e até mesmo ser impotente por não obedecer a orientação de Deus. Você entende o que eu estou falando, sim ou não? Olha que coisa séria. Isso se deu depois que ouvindo o rei a palavra do homem de Deus, que clamara contra o altar de Betel. João estendeu a mão sobre o altar, dizendo: pegai nele. Mas a mão que estendera contra ele se secou, e não podia tornar a si. Olha o versículo 5. E o altar se fendeu. Em outras palavras, você querendo ou não querendo, a palavra de Deus vai se cumprir. Tem coisas que, se você crê ou não crê, vai acontecer. Não tem jeito. Não tem jeito. Se você não acredita que você vai morrer, vai aí para você, você vai morrer. Eu não acredito muito não, mas você vai. Você veio do pó, você volta ao pó. Não tem jeito não. Eu vou morrer, vim do pó, volto ao pó. Peço a Deus que Ele me permita cumprir os dias. Peço a Deus que Ele me deixe pregar o Evangelho até o último suspiro da minha vida. Mas a minha vida é dele. Se ele resolver tomar ela agora, aqui agora, eu caio aqui agora. Minha mulher está do lado, vai chorar. Você vai se espantar, ficar assustado. Mas o meu espírito vai ser entregue nas mãos do Espírito Santo que está morando em mim. É dele. Ele é o Senhor, ele não tem satisfação a mim nem a ninguém. Ele faz aquilo que ele quiser fazer. Ele é Deus. Você entendeu? Então, querendo ou não querendo, a palavra dele vai se cumprir. Vai e pronto. Não tem jeito. Vai e pronto. E o altar se fendeu, e assim se derramou do altar, segundo o sinal que o homem de Deus apontara pela palavra do passará os céus e a terra. As minhas palavras essas não vão te passar. Por isso que eu estou te falando. Você crendo ou não crendo, vai acontecer. Pastor, eu não creio que se eu não der o dízimo, se eu não der a oferta, eu não creio que eu vou para o inferno por isso. O dia que você estiver lá na chama gritando, aí você olha para cima e fala: pastor, o senhor tinha razão.
ou se arrependa e obedeça o que Deus está falando para você. Você compreende o que eu estou falando? Senhor, versículo 6, para encerrar. Então respondeu o rei e disse ao homem de Deus: ora a face do Senhor teu Deus, e roga por mim, para que minha mão me restitua. Então o homem de Deus orou a face do Senhor, e a mão do rei se restituiu e ficou como? A pessoa só vai ter uma vida como antes, evoluindo, desenvolvendo, progredindo, prosperando, depois dela ir ter com o homem de Deus. Por quê, pastor? Porque o homem de Deus precisa rogar por ela. O homem de Deus precisa rogar por ela. Ela vai ter que ir ter com o homem de Deus. Vai ter que chegar o homem de Deus. Eu carreguei mágoa no coração. E vai correr um risco de tomar uma bronca daquela assim. Se bobear, o sentimento vai ficar pior do que ela. Vai correr o risco. Ou, se o homem de Deus estiver errado e for um homem de Deus de verdade, o homem de Deus vai se inclinar e falar: irmão, eu que tenho que pedir perdão porque eu falei contigo. Você está entendendo o que eu estou falando? Mas qual o risco do homem de Deus olhar para você e falar assim: você está de brincadeira, irmão? Tua vergonha na tua cara, irmão. Vai fazer um jejum. Teu mal é falta de buscar Deus, irmão. Vai, sai daqui. Vai correr esse risco. Mas agora eu digo uma coisa: se você não for ter com o homem de Deus as transformações que você necessita, elas não vão ocorrer. Só depois de ter com o homem de Deus que o braço dele voltou para o lugar, que a mão dele voltou a se movimentar. Só depois de ter com o homem de Deus, o homem de Deus ter rogado a Deus, que ele ficou curado. Desperta. Respeite a palavra e você vai ver a glória de Deus. Amém, Jesus? Que Deus possa falar mais ao seu coração. Vamos fazer uma oração. Pai, e é no nome do Senhor Jesus Cristo que eu venho diante do Senhor, primeiro, para colocar cada pessoa que está em casa diante de Ti. Oh, meu Deus, desperta essa pessoa. Talvez ela não entendeu ainda, mas um dia ela se voltou contra uma palavra, contra uma orientação que veio do Senhor, e a vida dela então tem sido um tormento, Pai, tem sido uma tristeza, meu Pai. Mas o Senhor é Deus para fazer mais do que pedimos ou pensamos. Derrame a Tua misericórdia, a Tua graça sobre ela, porque eu estou levantando a minha voz para amarrar e desfazer toda a obra do diabo, de quebrar as cadeias, despedaçar os milhões, repreendendo a Satanás do poder do nome de Jesus. Eu digo: mal, vai embora, sai dessa casa, sai desse casamento, solta agora em nome de Jesus Cristo essa vida. Eu te expulso no poder de Deus, eu te expulso no nome de Jesus. Pai, eu dou a bênção em nome de Cristo. Diga assim seja. Me dá uma rosa para mim, rapidamente. Isso. Deixa eu ver aqui, ó. Você que está me assistindo, por 5 quartas-feiras, se eu não me engano, no mês de setembro, ele tem 5 quartas-feiras. Eu vou entregar uma rosa para você. Cada quarta-feira eu entrego uma rosa de uma cor diferente. Esse é o mês do florescer de Deus na sua vida, tá bom? Se você quiser vir buscar, vai ser um prazer entregar para você. Forte abraço, Deus te abençoe. Tchau.